pedir para você ainda interagindo comigo, tá bom? Só estamos nós dois, mas tudo bem. Guilherme, você lembra qual que era a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? Você lembra? Oi? Isso. Olha, eu vou reforçar isso aqui porque isso vai ficar gravado, isso é muito importante que o pessoal entenda, né? A Cibele chegou, então, olha, quando a gente tem uma grandeza. Oi, Cibele, tudo bom? Então, quando a gente tem uma quantidade, uma grandeza. Tá bom, seja bem-vinda, viu? A gente vai apresentar vetores hoje, né? E operações vetoriais. É muito importante, viu, Cibele? É um conteúdo que vai ser muito importante pra gente. E eu tô começando desde o comecinho, né? Quando a gente tem uma grandeza escalar, é uma quantidade que a gente mede, é uma propriedade que a gente está medindo num objeto que só precisa de um valor numérico, né? Um número, né? Que diz a medida que eu fiz e uma unidade de medida. O grande exemplo de grandeza escalar que a gente tem é tempo, né? Se eu falar para você assim, Sibeli, ó, quero te encontrar às 2 horas da tarde, né? Opa, a Esther também tá entrando. Então, se eu desse informação para você, ó, vamos nos encontrar às 14 horas, eu dei um valor numérico que é 14, uma unidade de medida que horas, você vai entender perfeitamente. Não, você não vai ter dúvida, né? O outro exemplo de grandeza escalar é massa, né? Você fala assim, olha, vou dar um churrasco aqui em casa, cada um vai trazer um pouquinho de carne, que a carne está muito cara, né? Então você, Sibeli, você vai comprar 5 quilogramas de picanha. Olha, nossa, você vai ficar pobre. 5 quilogramas de picanha é um salário muito grande, né? Então, eu dei um valor numérico, que é 5, e dei uma unidade. Você entende, né? Se é muita carne ou pouca carne. Então, tudo aquilo que a gente mede, toda aquela grandeza que só precisa de um valor numérico e uma unidade, eu chamo ela de escalar, né? E aí é muito legal porque a soma dela é uma soma algébrica. Na soma algébrica você soma numericamente, né? Por exemplo, você está levando 5 quilos de picanha, né? O Guilherme vai levar 10 quilos de alcatra. A Esther vai levar, não sei, 20 quilos de linguiça, né? Então é só somar algebricamente que eu sei quantos quilos eu tenho, né? No total aí para fazer o nosso churrasco. É uma coisa simples. Agora, quando a gente tem uma grandeza vetorial, não precisa só do número e uma unidade. Só isso não é suficiente para entender aquilo que está acontecendo. Então, a grandeza vetorial ela precisa de um valor numérico, né? É importante esse valor. Ela precisa de uma unidade de medida, mas não basta, né? Ela precisa de direção e precisa também de sentido. É muito importante não confundir direção e sentido. A direção é dada pela inclinação da reta, né? Que representa aquela força. E o sentido é dado pela orientação dessa reta. Então, o grande exemplo de uma grandeza vetorial é força, né? A força, você fala assim, vou aplicar uma força de 10 newtons, né? 1 newton corresponde aproximadamente a um peso de um objeto de 100 gramas. Se você colocar 100 gramas na tua mão, você sente a força da gravidade puxando esse objeto para baixo. Então, essa massa de 100 gramas corresponde a um peso de 1 newton, né? Fala assim, eu vou pegar essa pedrinha e vou aplicar 10 newtons nessa pedrinha, né? Bem na frente, imagina deixa eu ver quem, né? Tá a mãe do seu amigo aqui, ó, super bonitona aqui, né? Aqui desse outro lado, por exemplo,
Vamos supor que está uma outra pessoa, né? Se você aplicar 10 newtons na direção horizontal, sentindo para frente, você pode atingir a mãe do seu amigo. Se você aplica nessa direção, nesse sentido, o mesmo 10 newtons, vão ser forças diferentes, porque vai atingir e fazer o objeto se movimentar de forma diferente. Então, toda grandeza que precisa de uma direção, não esqueçam que direção é dado pela reta, né? E de um sentido, o sentido é dado, né, ou para a direita ou para a esquerda. Se você pegar a direção vertical, ou para cima ou para baixo, né? Essa direção eu chamo de, essa grandeza eu chamo de vetorial. E qual que é o problema? Somar vetor não é somar número. A soma de grandezas vetoriais não é a soma como a gente faz de 5 quilos mais 10 quilos mais 20 quilos. Isso é muito, muito importante que a gente entenda, né? E aí vem a grande questão, né? Como é que a gente soma grandezas vetoriais, né? Então, primeiro, para representar uma grandeza vetorial, a gente usa um ente matemático chamado vetor. Então, o que é um vetor? Vetor vai ter um segmento de reta com uma orientação, né? O tamanho desse vetor me diz o valor numérico daquela grandeza. Então, vamos supor que esse meu vetor aqui, ó, ele tem 4,5 centímetros, né? A reguinha aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4. O finalzinho dele aqui dá 4,5, né? Se cada 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 10 newtons, né? Então, aqui eu estaria representando uma força que vale 10, 20, 30, 40, 45 newtons, né? Então, se eu coloco ele maior, é uma força maior. Então, o tamanho do vetor diz quanto ele vale, né? E isso é muito importante. Quando a grandeza é uma grandeza vetorial, eu não vou representar mais ela pela letra F. Eu tenho que representar sempre com um símbolo, que é uma setinha apontando para a direita. Não representa que a força está para a direita, representa que ela é uma grandeza vetorial, né? Quando você colocar o F sem a seta, é porque você só está dando o valor numérico daquele vetor. Então, a direção e o sentido você tem que desenhar, né? Muitas vezes você não coloca a seta, mas você coloca em negrito, né? Se você colocar em negrito, também representa que você está falando de um vetor. Então, precisa de um módulo, de uma unidade, de uma direção e de um sentido. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa aqui? Esther, Guilherme, né? Cibele. Ficou legal? Então a questão é, como é que a gente vai fazer a adição dessas grandezas vetoriais, né? Se eu tiver só dois vetores, né? A gente vai usar uma regra chamada regra do paralelogramo, tá? Poxa vida, então, como é que é essa regra do paralelogramo, né? Eu vou pegar a origem do vetor, que é o comecinho dele, a origem do primeiro e a origem do segundo e colocar no mesmo ponto, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a origem O, né? Então, eu tenho duas forças. Uma força aqui na horizontal para a direita, essa força aqui vale 30 newtons. Ó, não coloquei a setinha, tô chamando de força 1. Eu não coloquei a setinha porque eu só tô dando o valor numérico, ó. F1 é igual a 30 newtons. E tem uma outra força inclinada, vamos supor, de 30 graus, né? Vamos supor que essa força aqui vale 10, 20, 30, 40 newtons, ó. Então, tem uma força aqui F2, essa força F2 vale 40 newtons e o ângulo de inclinação delas é um ângulo de 30 graus, né? Então, será que 30 mais 40, isso dá 70? Como é que eu somo essas duas forças, né? Então, eu sei que a soma é comutativa. Então, se eu pegar o vetor F1 mais o vetor F2, isso aqui tem que dar o mesmo valor que o vetor F2 mais o vetor F1,
né? Então, não vai interferir no resultado. Então, o que, que a gente faz? A gente vai pegar o tamanho desse vetor e lá na extremidade do outro, ó, colocar paralelo lá na extremidade com o mesmo tamanho, ó. Então, vou pontilhar ele aqui, ó. Então, lá está o F1, aqui eu projetei o F1 aqui em cima. Aqui eu tenho o F2, com a mesma inclinação eu venho, ó, e fecho a figura, ó, né? Olha que interessante, ó. Então, eu estou fechando a minha figura, ó. Eu estou montando uma figura que é um paralelogramo. Então, se eu pegar aqui, ó, F2, no finalzinho dele eu coloquei F1, né? Aqui eu tenho F1, no finalzinho dele eu coloquei F2, né? Quem que é o vetor soma? É o que começa da origem e aponta no vértice oposto. Então, esse vetor aqui eu posso chamar de vetor resultante ou vetor soma. É esse vetor aqui que a gente vai falar que é o vetor, vou chamar de R, de resultante. Tudo bem? E olha que interessante, ó. Olha, é essa sequência, ó, da origem eu termino na extremidade. Na extremidade dele eu coloco a origem do outro, né? Então aqui eu tenho F2 mais F1, e o que começa da origem e termina na extremidade é a soma vetorial de F2 mais F1. Ou aqui, ó, F1 mais F2 me dá o meu vetor resultante, tá bom? A gente até brinca, né? A gente fala que é a regra do elefantinho, né? Então é como se o elefantinho, quando ele anda, ele pega a tromba dele e gruda no rabinho da mãe, né? E vai acompanhando a mãe. Então é como se eu tivesse aqui a trombinha grudada no rabinho, né? Então sempre que eu tiver a trombinha grudada no rabinho, é porque eu estou colocando um na sequência do outro para encontrar o meu vetor resultante, tá bom? E aí, tem o primeiro exemplo aqui, ó. É um exemplo muito simples, mas é muito importante, né? Olha, ele coloca o vetor C, o vetor A e o vetor B. Ele fala, assinale a alternativa que corresponde à soma vetorial abaixo. Então, ele fala que A mais B mais C é igual a zero. Depois, ele fala que A menos B mais C é igual a zero. De que, pois, A mais B é igual a C. A mais B mais C é igual a 1. Ou A mais C é igual a B. Bom, vamos pensar, né? Vocês têm uma ideia de qual que é a alternativa correta aqui? A alternativa é essa aqui. A mais B é igual a C? Ó, então, ó, a regra do elefantinho, ó, sair da origem, né, ó, tá lá o vetor A. Na extremidade do A, eu coloquei o B, né? Se A mais B fosse igual a C, então eu teria que começar da origem do primeiro e apontar na extremidade do último. O vetor C teria que apontar para lá. É só para entender aquela construção que eu fiz, né? É fundamental entendê-la, né? Então, olha, se eu tenho lá a origem, ó, eu coloquei o primeiro vetor, na extremidade dele eu coloco o segundo, né? E quem que é o vetor resultante? É o que começa na origem do primeiro e aponta na extremidade do último. Então, o vetor resultante, ó, é esse aqui, né? Então, eu vou colocando na sequência, montei a sequência, o vetor resultante começa da origem do primeiro e aponta na extremidade do último. Então, não é o que está acontecendo aqui, né? Ó, eu desenho o vetor A, desenho o vetor B. Se só tivesse o A e B, quem que seria o resultante? Ele ia começar na origem do A e ia apontar para o B. Então, não é. Então, essa aqui é falsa, tá? Pode? Qual que é?
Isso, certinho, ó. Porque se o meu vetor resultante, ó, você está correto, né? O meu vetor resultante é aquele vetor que começa da origem do primeiro e termina na extremidade do último. Se esses dois pontos estiverem juntos, esse vetor vale zero, né? Então, olha que interessante, ó. Você colocou A, no finalzinho do A você colocou o B, né? No finalzinho do B você colocou o C. E daí, como é que você vai ligar a origem do primeiro com o finalzinho do outro se eles estão no mesmo ponto? Isso aqui não dá para juntar vetor aqui. Então, é porque A mais B mais C vale o quê? Vale zero. Então, essa é a alternativa correta. Tá bom? Tudo bem? Cibele quer perguntar alguma coisa? Ficou claro ou quer que eu volte? Tá bom? Esther, tá entendendo também? Tá bom? Então, só para a gente entender. Vamos supor que a gente tivesse vários vetores, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui um vetor A, né? A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né? Daí, na extremidade dele, eu vou lá e coloco, vamos supor que um vetor B é vertical para cima, então você coloca ó, o vetor B, né? Ó, na sequência. Daí tem um vetor C, que é para a esquerda, então você vai lá e coloca o vetor C. Daí tem um vetor D, que é para baixo, você coloca. Pronto, ó. Você foi colocando um na sequência do outro, ó. No finalzinho do A, você colocou a origem do B. No finalzinho do B, você colocou a origem do C. No finalzinho do C, você colocou o D. Quem que é a soma? Desculpa. Quem que é a soma de A mais B mais C? Então, você colocou o A, né, ó. No finalzinho do A, você colocou o B. No finalzinho do B, você colocou o C. Quem que é o vetor soma A mais B mais C mais D? É o que começa da origem do primeiro e aponta no final do último, né? Então, o nosso vetor resultante dessa figura toda, você teria que medir esse comprimento aqui, ó. Ó, esse comprimento aqui seria o nosso vetor que nós chamamos de vetor resultante, ou vetor soma. Tudo bem? Tá bom? Isso é fundamental, né? Agora, vou voltar lá no caso que eu estava falando, né? E como é que eu calculo, né, o comprimento desse vetor? Então, eu tinha lá a regra do paralelogramo, né? Então, como é que eu calculo o valor desse vetor? Quando eu tenho dois vetores, né? Então, tem uma lei chamada lei dos cossenos, né? Quando a gente tem dois vetores. Então, eu vou falar que o valor de R, então não vou colocar seta, ó. O valor do resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de um ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores, quando eles têm a origem comum. Então, esse é o ângulo aqui que eu quero. Então, essa aqui é uma lei importante, ó, né? Sempre que você tem lá vetor 1 e vetor 2, estou falando que o vetor 1 é F1 e o vetor 2 é F2, como é que eu acho a soma dos dois, né? Então, o resultante ao quadrado, né? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ. É lógico que se no lugar de F1 e F2 eu colocasse A e B, eu ia escrever então que R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ, tá? Essa lei vale para qualquer ângulo, né? Só que aí a gente tem uns casos que são casos especiais dessa lei, né? Então, um caso especial dessa lei é quando o ângulo entre os vetores é 90 graus. Então, exemplo de um caso especial, né? Um vetor está na vertical para cima e o outro, por exemplo, está na horizontal ou para a direita ou para a esquerda. Está aqui, ó, né? Ó. O ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, como é que fica a equação, né? Ó, R ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado
mais 2 vezes F1 vezes F2, cosseno de θ é cosseno de 90, né? Se vocês olharem em qualquer tabela de trigonometria, cosseno de 90 é zero. Então, ficaria R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes zero. Só que qualquer coisa vezes zero dá zero, né? Então, quando o ângulo entre eles for 90, eu vou ter essa expressão mais fácil, né? Eu vou ter que R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Se a gente fechar a figura como eu falei para vocês, né? Então, aqui se eu tenho F1, aqui eu tenho F2, então eu vou pegar o F1 e projetar na parte de cima da minha figura, né? Vou pegar o F2 e projetar na outra, ó. Então, aqui eu tenho F1, olha, o F2 está para cá, né? Então, quem que é resultante? F1, F2, saindo da origem, indo na extremidade oposta, esse é o vetor resultante, né? Ou aqui, ó, eu tenho F2, no finalzinho de F2 eu coloquei F1, ó, saindo do comecinho de F2 e apontando no finalzinho eu tenho o resultante. Então, se eu olhar, eu formei um triângulo retângulo, né? Onde F1 e F2 são catetos e R é a hipotenusa. Por isso que a gente tem que a hipotenusa ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, o teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos, quando o ângulo θ é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tá? Agora, a gente tem um outro caso especial também, né, da lei dos cossenos. É quando o ângulo θ entre os dois vetores é um ângulo de 0 graus, né? Então, o que é ser um ângulo de 0 graus? Olha que interessante, né? Então, você tem lá um vetor, por exemplo, apontando na horizontal para a direita. Vamos supor que o valor F1 aqui é 10 newtons, né? E você tem um outro vetor apontando na horizontal também para a direita, ó. Então, na extremidade do primeiro, eu coloquei a origem do segundo, ó. Vamos supor que esse F2 aqui é 30 newtons. Quem é o vetor resultante? É o que começa na origem do primeiro e aponta no finalzinho do último, ó. Quanto mede isso aqui tudo, ó? Né? Bom, se o primeiro mede 10 e o outro mede 30, essa resultante dá o quê? Dá 40 newtons, né? Como é que a gente prova, então, que nesse caso é o único caso que você pode somar o valor numérico deles, né? Então, você vai lá para a lei dos cossenos, ó. R ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 0 graus. Em matemática, cosseno de 0 graus é igual a 1, né? Então, isso fica R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2. Como o cosseno de 0 é 1, isso tudo vezes 1 dá aquilo mesmo, né? E aí, a gente pode lembrar de um produto notável, né? Ó, isso aqui é F1 ao quadrado, só vou trocar a ordem, tá? Então, 2 vezes F1 vezes F2 vezes F2 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, F1 ao quadrado, 2 vezes F1 vezes F2 mais F2 ao quadrado. Se vocês lembrarem da aula de fundamentos, isso aqui, ó, é F1 mais F2 ao quadrado, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como o quadrado aqui passa para o outro lado na forma de raiz, então quem que é o vetor resultante? É a soma de F1 mais F2. Olha que interessante, né? Ó. Então, quando dois vetores estiverem com inclinação de 0 graus, ou seja, tem mesma direção e sentido, como é que eu acho a resultante? É só somar o valor deles, né? Então, aquela lei aqui, que é a lei geral, que é essa lei que parece ser uma lei complicada, no caso dos vetores terem mesma direção e sentido, é só somar o valor
numérico do primeiro vetor mais o do segundo vetor, né? E no caso do vetor, do ângulo entre eles ser 180 graus. Então, imagina, ó, você tem um vetor aqui apontando para a direita, vamos supor que esse aqui é o F1, né? E o F2 aponta no sentido oposto, ó. Isso é formar 180 graus, né? Se você tem um vetor apontando para cá e o outro vetor apontando para lá, o ângulo entre eles é um ângulo de 180 graus. Mas a regrinha diz, né? No finalzinho do primeiro, você coloca a origem do segundo, ó. Então, vamos supor que o F1 aqui é 50 newtons e o F2 aqui é 30 newtons, né? Quem é resultante? Começa da origem do primeiro e aponta na extremidade do último, ó. Então, a resultante é esse pedacinho aqui, ó, né? Agora você fala, poxa, professora, se tudo isso mede 50 e esse pedaço mede 30, isso aqui só pode medir o quê? 20, né? Ou seja, ó, quando os vetores apontam em sentidos opostos, a resultante não é a soma, a resultante é a diferença, né? E dá para provar isso também, né? Se você usar a lei dos cossenos, trocando o cosseno aqui por cosseno de 180, você vai provar que a resultante é F1 menos F2, né? Em módulo, né? Estou colocando em módulo porque às vezes F1 é menor. Então, eu quero sempre isso aqui em módulo, nunca mais ou menos, tá bom? Com isso, a gente consegue fazer o exemplo 2, né? Só vou fechar aqui um pouquinho com cuidado, né? Então, quando a gente quer fazer a adição de dois vetores, olha aqui, né? Eu tenho só dois vetores, né? A gente vai usar uma lei geral. Que lei geral que é essa, né? É a lei dos cossenos. Então, eu vou falar que o vetor r ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo entre eles, né? Agora, eu tenho casos que são casos especiais dessa lei. Então, primeiro caso, né? Se o ângulo entre eles for 0 graus, ou seja, se um vetor está para cima e o outro também está para cima, como é que você acha o resultante aqui? É só somar o valor deles, né? Segundo caso, se o ângulo entre eles for 180 graus, ou seja, um vetor está para cima e o outro vetor está para baixo, como é que você acha a resultante? Encontrando o módulo da diferença, né? Terceiro caso, se o ângulo entre eles for 90 graus, ou seja, né, um forma 90 graus com o outro, como é que você acha o vetor resultante? Usando Pitágoras. R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Pensando que um vetor é A e outro é B, tá? Então, esses três casos são casos especiais da lei maior. Se o ângulo for 0, 180 ou 90, você não precisa usar a equação grandona, tá bom? Você pode usar os casos especiais. Agora, qualquer ângulo, 30, 45, 120, você tem que usar a lei maior, que é a lei dos cossenos, tá bom? E aí, lá no nosso exemplo, né, a gente tem alguns exercícios que foram pedidos para que a gente resolvesse, né? A gente vai resolver aqui com um pouquinho de cuidado, né? Então, a questão 2, ó, ele fala o seguinte para a gente, ó. Calcule o vetor resultante em cada um dos casos a seguir. Então, esse aqui é o vetor A, ele mede 10 unidades. Esse aqui na horizontal para a direita é o vetor B, que mede 6, e o ângulo entre eles é 60 graus, né? Poxa, o ângulo não é 0, não dá para somar. O ângulo não é 180, não dá para subtrair. O ângulo não é 90, não dá para usar Pitágoras. Então, o que eu vou ter que usar? A lei dos cossenos, né? Só vou desenhar direitinho o nosso vetor, né? Então, vou pegar aqui o B, olha, aqui ele tem 7,5 centímetros. Então, eu vou traçar uma paralela lá em cima, olha, a extremidade do vermelhinho, ó. Eu vou marcar exatamente, ó, 7,5 centímetros, ó. Então, esse aqui é o vetor que eu vou chamar de vetor B,
né? Então, olha, o A, o B, quem que é o vetor resultante? Começa da origem do primeiro e aponta lá na extremidade do último, ó. Então, esse aqui, ó, é o vetor que nós vamos chamar de vetor resultante, olha. A Esther podia falar, professor, e se no lugar de eu projetar o B lá em cima, eu projetasse o A, né? Então, meu vetor A aqui, ele mede 6 centímetros, ó. Se eu viesse com a mesma inclinação aqui, ó, e fechasse a figura, teria que dar o mesmo resultante, ó. Então, eu tenho o vetor B, na extremidade dele eu desenhei o vetor A, começando na origem do primeiro e terminando na extremidade do último, eu tenho o vetor resultante. Então, olha que interessante, A mais B deu R, do mesmo jeito que B mais A também dá R, né? E como é que eu encontro o valor do vetor R? Eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Então, eu vou falar que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de 60 graus. Então, isso fica R ao quadrado é igual, o A vale 10, né? 10 ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 6, e cosseno de 60, a gente sabe que em matemática é meio, né? Então, isso fica R ao quadrado é igual 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, né? Aqui, ó, o 2 que está multiplicando, corta com o 2 que está dividindo. 10 vezes 6, 60, né? Agora eu somo, ó, 100 mais 36, 136. 136 mais 60, 196. Então, R ao quadrado é igual a 196, ou seja, R, expoente passa para o outro lado com operação inversa, que é raiz de 196. Por favor, vocês sabem quanto é raiz de 196? Isso. Então, a resultante aqui é uma resultante de 14 newtons. Olha que interessante, né? Você pegou um vetor de 10 mais um vetor de 6 e a soma não deu 16, a soma deu o quê? 14. Vocês querem que eu volte ou tá claro o que eu tô falando? Oi? Pode. É? Tá. Então, ó, talvez quando você vai ver a videoaula ajude um pouquinho com isso que você está vendo agora, tá bom? Você tem alguma dúvida de queda livre que você quer tirar, Sibeli? Foi a Esther? Que foi? Tá bom. Qual- Tá, qualquer coisa, amanhã não tem último atendimento. Se você precisar de alguma ajuda, você pede que eu te ajudo no questionário, tá bom? Tá bom. Então, ó, vou fazer mais um agora, ó. Vamos lá devagarzinho, né? Aqui a gente tem a letra B, né? Então, a letra B, olha, eu tenho um vetor A que vale 8 unidades, o vetor B que vale 8 unidades e o ângulo entre eles é 120 graus, né? Então, a primeira coisa, eu vou desenhar o vetor resultante. Então, eu vou lá, né? Vou ver quanto mede aqui em centímetros, aqui tá 5,5, ó. Então, ó, se daqui até aqui tá 5,5, eu vou lá na extremidade do A e vou desenhar exatamente o mesmo tamanho, ó. Então, eu vou representar aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor que eu vou falar que é o vetor B, né? E eu já posso falar, ó, saiu da origem A mais B, quem que é o resultante? Começa da origem e bate na extremidade do último, ó. Então, esse aqui é o vetor que nós vamos falar que é o vetor resultante, ó.
Tá desenhado, né? Se eu tivesse começado do B, ó, tá na origem, né? Desenhei o B. Na extremidade do B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, né? Que mede a mesma coisa, ó. Então, coloco lá o A, apontando lá para cima, ó. Então, eu teria a regra B, na extremidade dele eu coloquei o A. Quem que é o resultante? Da origem até a extremidade, né? E eu quero encontrar o valor desse resultante. Uso a lei dos cossenos. Resultante ao quadrado é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de 120. Agora ficou fácil, ó. Troco A por 8 e troco B por 8. Então, fica R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 8, e cosseno de 120 aqui é menos meio, né? Então, fica R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 8 ao quadrado, 64. Aqui eu tenho mais 2, eu vou dividir por 2. Então, 2 corta com 2, né? Eu tenho 8 vezes 8, 64. 64 vezes menos 1, menos 64. Mais 64 com menos 64 dá 0. Então, a gente encontrou que R ao quadrado é igual a 64. Expoente vira raiz, R é igual a raiz de 64. Raiz de 64, quanto é que é? 8. Olha que interessante, né? Toda vez que você tiver dois vetores iguais, inclinados de 120 graus, o resultado